Boa noite! Sejam bem-vindos a essa live de hoje, onde vamos conversar sobre 10 segredos sobre a gestação que ninguém te contou, ou se te contou, foi superficialmente. Hoje a gente vai fazer uma abordagem diferente nessa live, sobre perrengues, sobre medos, problemas, situações que acontecem na maternidade durante a gestação e que ninguém conta e que ninguém nota. Então a gente vai dar um minutinho para que as pessoas possam chegar, se organizar e em breve a gente vai começar com muito conteúdo, com muita vivência e com muita troca de experiências junto com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente começa. Deixa só o pessoal chegar e a gente poder agregar mais pessoas nesse momento. Enquanto isso, eu tomo uma água. Tomem muita água, faz muito bem para o organismo em todos os aspectos. Então, vamos começar. Vamos falar hoje sobre algumas das dores mais comuns, mais frequentes e mais potentes que eu tenho escutado ao longo dos anos no trabalho com mulheres, no trabalho com gestantes, no trabalho com mães. Eu quero dar novamente as boas-vindas a vocês, me apresentar para quem eventualmente for novo por aqui. Eu sou Jordana Seixas, sou psicóloga, sou psicoembrióloga e o meu trabalho é ajudar mulheres a viverem uma maternidade mais saudável para construir famílias mais felizes. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Mas antes de tudo, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é muito importante. A gente tem que atuar com ética, com cuidado. E por mais que a gente vá trabalhar aqui hoje conteúdos afetivos, conteúdos emocionais, refletir sobre alguns assuntos que podem tocar muito profundamente o coração de quem escuta, essa live não substitui terapia, não substitui tratamento. Ela é um momento de sensibilização, para além da troca do conteúdo, de trazer conteúdos, informações de qualidade para vocês. O meu objetivo com essas lives é ajudá-las a despertar uma reflexão mais profunda, sabe? Para além do corre-corre do cotidiano, para além das coisas banais, que vocês possam participar desse momento e se permitirem uma conexão maior, uma conexão dos seus conteúdos emocionais com aquele assunto que a gente está trazendo nesse momento. E por mais que esse impacto possa ser forte, não substitui terapia, tá? E se eventualmente tiver aqui algum profissional da área da psicologia, também não substitui supervisão. Sejamos éticos e vamos atuar com responsabilidade. Como eu falei anteriormente, o meu propósito é ajudar mulheres a viverem uma maternidade mais saudável para construir famílias mais felizes. E algumas pessoas me perguntam como foi que eu vim parar aqui, como é que eu comecei a trabalhar com mães. Isso rende uma outra live, mas eu preciso contar para vocês que eu conheci o lado ruim da gestação, tá? E eu conheci um lado bem ruim, porque eu fui gestante de alto risco. Então eu vivenciei no meu corpo, na minha vida, os aspectos físicos e emocionais das dificuldades que uma gestação pode trazer. E quando acabou a gestação, que eu pensei que fosse me sentir melhor, pelo menos dos problemas de saúde que eu tive depressão pós-parto, minha gente. E eu tive
por 2 vezes, tá? Então, a experiência profunda que eu tive me ajudou a perceber alguns aspectos da gestação, alguns aspectos da maternidade que habitualmente não se falam. E isso foi me conduzindo aos poucos para trabalhar com mulheres, para trabalhar, mudar o meu propósito profissional. E hoje, quando eu me comunico com vocês, a minha fala, a minha atuação, ela está balizada em alguns aspectos. No aspecto dos meus estudos a respeito disso, no meu mergulho técnico em relação a isso, com relação à experiência clínica que eu tenho de alguns anos, escutando e cuidando de mulheres em diversas circunstâncias em torno da maternidade, e algumas reflexões das minhas observações pessoais, da minha experiência, da experiência que eu vejo entre as mulheres com quem eu convivo. Isso tudo vai trazendo um arcabouço de ideias que é muito importante que a gente possa compartilhar. Então, dito isto, a gente vai falar agora um pouco sobre o que é uma maternidade saudável. Eu preciso contextualizar a vocês esse ponto de partida. Quando a gente fala numa gestação saudável, a gente pensa muito nos cuidados físicos, que são extremamente importantes. Nada substitui um pré-natal obstétrico bem feito, tá? Nada substitui um pré-natal obstétrico bem feito. Mas nós não somos apenas um corpo. Nós somos corpo e mente, e sentimentos e afetos. Nós somos indivíduos, indivíduo. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa conjugar os cuidados físicos e emocionais, se a gente quiser viver saudável de verdade. Se a gente não quiser apenas ter um corpo saudável e uma mente que nos empurra para baixo o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa numa mãe saudável, a gente pensa em uma mulher que consegue se enxergar de forma integral, se cuidar de forma integral e, consequentemente, atender a seus filhos e a sua família com um olhar diferenciado, com um olhar profundo, entendendo ali as reais necessidades que ela tem e que sua família tem. E poder conduzir as situações do dia a dia de forma mais assertiva, de forma mais amorosa, de forma mais salutar, conectada profundamente e conscientemente com as suas emoções e com as emoções da sua família. Dito isto, a gente precisa falar sobre maternidade de um ponto de vista fora da caixinha. Porque a maternidade é um assunto, gente, que é muito controverso. A gente vive uma sociedade, e não é apenas aqui no Brasil, tá? A história da maternidade desde a Grécia Antiga, a história da maternidade ao redor do mundo, em todas as culturas, empurra a maternidade para uma questão muito romântica. Maternidade é o sonho dourado que se prega. E que quando a pessoa se torna mãe, quando ela pega o positivo, o resultado positivo, é como se ela mergulhasse, ela atravessasse um portal em que nada será como antes. Em alguns aspectos, sim, nada será como antes. A maternidade é uma experiência extremamente transformadora em todos os aspectos. Mas essas transformações, elas trazem uma grande dose de gratificação, mas também trazem as suas dores. E a gente não pode se furtar, se afastar, negar, falar sobre essas dores, porque elas são reais. E, além de serem reais, elas são frequentes. E, além de serem frequentes, elas são gatilhos para adoecimento emocional, para sofrimento psíquico. E a gente tem uma sociedade de mulheres muito adoecidas emocionalmente e não sabem que estão adoecidas emocionalmente e vivem com a qualidade de vida muito rebaixada, vivem experiências maternas muito menos positivas do que poderiam vivenciar. Então,
Existe uma crença, uma expectativa social de que quando uma mulher está grávida e passa por esse portal mágico da maternidade, ela tem que viver 9 meses de plenitude. Você está grávida, parabéns, maravilha, que bênção! E a partir de agora, você tem que estar feliz, tá? Porque nada na sua vida vai ser mais importante do que isso. E eu queria agora convidar vocês que estão aqui comigo a parar um pouco e pensar em que momento da vida de vocês. Podem pensar com carinho, tá? A gente não tem pressa. Vocês viveram 9 meses de plenitude ininterrupta. Pensem um pouquinho aí. Qual foi o momento da vida de vocês, cronologicamente falando, que vocês viveram 9 meses de alegrias, felicidades e encantamentos sem fim? Eu me fiz essa pergunta antes de estar aqui perguntando para vocês. E por mais que eu tentasse puxar na minha memória de forma muito positiva, eu não encontrei esse ciclo de 9 meses de felicidade ininterrupta na história da minha vida. E é muito, mas muito provável que cada uma de vocês aí que está me assistindo também não encontre. Porque a vida é feita de momentos. Momentos felizes, muito felizes, excepcionais. Momentos tristes, momentos de dor, momentos de raiva, de perrengue, de medo, de escassez. Isso faz parte da vida de cada uma de nós. E com a maternidade não vai ser diferente. Sendo que uma coisa que eu experimentei na minha própria gestação e que eu escuto muito na minha prática clínica, quase que em 100% das situações, quando eu estou acompanhando uma grávida, essa pergunta chega: é normal eu não me sentir feliz durante a gestação? Até a Lu Coutinho colocou essa pergunta: se é normal se sentir triste durante a gravidez. Eu digo a vocês, sem nenhuma dúvida, que é normal se sentir triste várias vezes durante a vida. A tristeza é uma emoção que permeia o nosso universo de situações. E muitas vezes o que é mais difícil na tristeza não é encará-la, não é abraçá-la, não é dizer: tristeza, vem cá, vamos olhar juntas aqui, uma de frente para a outra. É justamente o oposto. É a gente sentir que está triste e negar essa tristeza. E fechar os olhos para ela e se afastar dela. Como se fazendo isso, ela fosse embora, parar de nos incomodar. Então, é comum uma grávida se sentir triste? Sim, é comum, porque a grávida, antes de estar grávida, ela é uma pessoa. E dependendo, gente, do contexto da gestação, a gestação pode trazer muita dor, tá? Por mais que uma gravidez seja planejada e desejada, a concretude de uma gestação pode trazer muitos momentos de insegurança, de medo, de troca, sabe, de labilidade emocional. Isso pensando numa gestação que siga em aspectos tranquilos. E aquela grávida que está passando por um período de escassez financeira, que é abandonada pelo marido, que está passando por todo tipo de perrengue na vida pessoal, ela vai deixar de sentir-se triste, desconectada com os outros aspectos da sua vida, porque ela está grávida. Não existe essa mágica. Não existe uma técnica que eu possa oferecer, explicar, apresentar a vocês e dizer: venha para o consultório que a gente vai fazer aqui essa transformação. Não existe, tá? O que a gente pode fazer é entrar em contato com nossos sentimentos de forma profunda e verdadeira e aprender a lidar com eles, inclusive na gestação. Jordana, uma grávida deve mergulhar em tristeza? Não, ninguém deve mergulhar em tristeza. Mas se uma mulher grávida ela está vivendo momentos difíceis, na psicoterapia a gente tem recursos para ajudá-la a ressignificar tristezas, medos, todos os sentimentos contrários.
e de separar as emoções da mãe para o bebê, para que ele não tenha os impactos do estado emocional da mãe. Contudo, a gente não pode negar que a vida de uma mulher grávida é permeada de todos os aspectos de uma vida real, de uma pessoa não grávida. E que a gravidez pode sim acrescentar muitos elementos estressores. Eu não sei se vocês já passaram por uma gestação de alto risco, ou se já acompanharam alguém, um familiar, um amigo que já passou. A gestação de alto risco, gente, é um evento extremamente debilitante para a mulher. Porque a gente, quando fala em uma gestação de alto risco, a gente está falando em risco de vida, tá? Risco de vida real para essa mãe, para esse bebê. Isso é um elemento causador de estresse fortíssimo. Outras situações podem desencadear. É por isso que o contexto de cada gestação ele é muito significativo para falar das questões de saúde e também de felicidade. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de que uma mulher grávida, ao pegar o resultado positivo, por mais que ela esteja feliz em ser mãe, que ela tenha desejado, esperado, aceitado bem, que ela tenha todos os recursos esperados para receber bem esse filho, ela não está blindada dos aspectos emocionais. E é importante, antes de seguir com o conteúdo, trazer um elemento para vocês, tá? Nessa pandemia, que a gente está saindo devagarzinho agora, em torno de 40% das grávidas desenvolveram sintomas de depressão. 40% das grávidas, isso quer dizer 4 em cada 10 mulheres. Mas antes da pandemia, 25% das grávidas, gente, demonstram, apresentam sintomas de depressão. Não é apenas no puerpério que a saúde mental da mulher fica abalada. A gente ouve muito falar em depressão pós-parto, isso é um assunto que está muito em pauta. Talvez dos eventos da gestação e do puerpério, esse seja o assunto de saúde mental que está no trend, que está no top 10 das buscas, das falas e das discussões. Contudo, essa depressão, que muitas vezes se desvela fortemente no pós-parto, ela já estava plantada na gestação. Não apenas a depressão, a ansiedade, o estresse, que são os eventos emocionais mais comuns e esperados nesse ciclo gravídico puerperal. Então, dito isto, entendendo que a maternidade, que a gestação, é um período em que a mulher ela está vivendo o limiar da sua saúde física e mental, a gente vai agora, com muito cuidado, com muito carinho, falar em 10 segredos que ninguém te contou sobre a gravidez, mas que talvez você já tenha descoberto por conta própria, na experiência de vocês, enquanto mulheres, enquanto grávidas, mães, que já viram mulheres grávidas, que já estiveram grávidas. Tá? E eu vou apresentar a vocês esses 10 segredos da forma como eles se revelam na vida real, através de frases construídas socialmente, cheias de significado controverso. Tá? Então, quando a gente encontra uma pessoa grávida, uma mulher grávida, encontra na rua e percebe, a pessoa anuncia a gestação, ou a gente fica sabendo, a coisa mais comum de acontecer é a gente dizer: parabéns pela gestação, que bom que você vai ter um filho, parabéns, fico muito feliz por você. E a gente não sabe o quanto, às vezes, para uma mulher receber esse parabéns causa a ela um constrangimento. Porque a aceitação da gestação e a felicidade por esse positivo depende muito do contexto em que essa mulher está. Gente, imagina uma mulher que ela está com poucos recursos financeiros. Imagina uma mulher que ficou grávida fora de um relacionamento estável. Imagina uma mulher que ficou grávida e ela estava com projetos de vida, projetos profissionais muito distintos do que aquela gestação podia trazer no momento. Sabe o que é que acontece?
ela demora um tempo a aceitar que estar grávida é bom para ela naquele momento. E tá tudo certo. A gente não deve negar, os sentimentos que a gente tem. Uma gestação, dependendo do contexto, ela pode se transformar, no primeiro momento, num grande problema na vida daquela mulher. E culpá-la, julgá-la por isso, meu Deus, isso só acrescenta mais inquietude do que aquela pessoa está vivendo. Então, não tem nada de errado em a gente parabenizar as pessoas quando sabe que elas estão vivendo um momento feliz. Mas se você perceber que aquele parabéns não caiu muito bem, não julgue, porque às vezes a pessoa precisa de um tempo para aceitar que aquela gestação, que aquela gravidez naquele momento é algo oportuno na vida dela, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar: existem mulheres que, ao descobrirem uma gestação, não vão se sentir felizes. E isso não quer dizer que elas não vão ser uma boa mãe. Elas podem ser ótimas mães, excelentes mães, mas precisam de um tempo para adequar, para ajustar-se àquela nova realidade. Eu não sei se vocês já tinham refletido sobre isso, mas é muito, muito comum, mesmo em contextos muito favoráveis, a pessoa, quando pega o positivo, se sentir apavorada. Tá tudo certo, tá bom? Bom, antes de seguir, tem uma pergunta aqui. Estou no 3º mês e ainda não me sinto grávida. Quando a ficha vai cair? Não sei. Eu não posso responder uma pergunta como essa assim, sem uma avaliação individualizada. É esperado que o primeiro trimestre vá trazendo a concretude dessa gestação. Tem muita mulher que relata isso. Caramba, eu tô grávida, mas eu não tenho barriga, eu não tenho sintomas de grávida. Ela não vive os enjoos, ela não vive esses perrengues esperados nesse primeiro momento. E ela demora um pouco a se colocar na concretude dessa gestação. Poxa, eu não sinto nada, eu levo minha vida normal, eu pratico esportes, eu estou super bem. Então, quando é que essa ficha vai cair? Isso depende de tantos aspectos, depende do desejo dessa mulher, da disponibilidade dela no momento de ser mãe, da disponibilidade dela em se conectar com o bebê. Contudo, a gente sabe que à medida que a barriga vai crescendo, que as características físicas corporais elas vão se apresentando de forma mais contundente. Então, essa ficha cai sim, em algum momento. Se não se sentir grávida nesse momento, está te incomodando muito, eu oriento, eu sugiro, eu encorajo que você procure um profissional, que você olhe para isso na sua terapia. Se não começou uma terapia, está aí um excelente motivo para começar. Então, agora eu vou falar para vocês sobre o segundo segredo da gestação, também através de uma frase muito comum. Gestação não é doença. Quem nunca ouviu isso na sua vida? De fato, gestação não é sinônimo de doença, tá? Mas a gente não pode negar que uma mulher grávida, ela passa por um momento totalmente diferenciado em todos os aspectos, ainda que ela vem da saúde. Quem aqui já esteve grávida sabe do sono que se sente na gestação, da necessidade de um recolhimento, de uma introspecção. E à medida que a barriga cresce, quando o bebê vai mexendo, e o último trimestre, que muitas vezes a mulher tem muita dificuldade para dormir, e aquela rotina de consultas pré-natais, de exames, e toda a modificação de contexto social, emocional, aquela mulher que era antes uma super profissional, que tinha muito tempo para o marido, agora a maternidade vai assumir um protagonismo importante na vida dela. E muitas vezes uma mulher extremamente saudável,
ela desenvolve algum adoecimento na gestação. E aí, nesse momento, a gestação se conjuga com doença. Seja uma hipertensão, seja uma diabetes gestacional e tantas outras situações, trombofilia. Fora as questões emocionais, o aumento da ansiedade, sintomas de estresse, sintomas de depressão. Então, a gente, quando olhar para uma mulher grávida, a gente tem que olhar para ela com muito carinho e respeito. Não apenas por ela estar trazendo um novo ser para o mundo, mas por tudo que ela está emprestando física e emocionalmente para que esse bebê possa se constituir da melhor forma. E gestar é uma experiência muito exigente. Quem é mãe aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Gestar é uma experiência exigente em todos os aspectos, tá bom? Então, gravidez não é doença, porém a gente precisa olhar para essa mulher com olhos de respeito, de empatia e de carinho e perceber que as eventuais limitações que ela vem apontar, elas são reais. Elas não são regressão, elas não são frescura. Elas fazem parte de um processo em que ela está emprestando física e emocionalmente o que há de melhor nela para a constituição do novo ser. Tem uma outra pergunta aqui. É normal que uma grávida viva ansiosa, gente? O que é viver ansioso? Vamos lá. A ansiedade é uma reação adaptativa. É até um mecanismo de proteção na vida da gente. Quando é que a gente desperta ansiedade? Se a gente tem alguma coisa importante para fazer e está naquela expectativa e tem ansiedade, ou quando a gente acha que vai passar por uma situação de perigo e a gente está ali se preparando para lidar, a gente está antecipando uma coisa que vai acontecer e tentando lidar com ela da melhor forma. O que é viver ansioso? Eu estou entendendo aqui, eu vou fazer essa leitura, que uma pessoa que vive ansiosa é uma pessoa que vive pensando no amanhã. E viver no amanhã é uma coisa muito cansativa. É uma coisa que diminui, que rebaixa a qualidade de vida. Porque eu não tenho energia para colocar no hoje, no que eu tenho que fazer agora. É esperado, dentro do contexto da gestação, que hajam gatilhos que promovam a ativação da ansiedade. Porque é tudo muito novo, as consultas pré-natais, elas quase sempre podem ser muito estressantes. Principalmente os exames de imagem, tá? O dia da ultrassom, é o dia de ver como é que o bebê está, às vezes o resultado de algum exame bioquímico. Mas a gente tem que olhar e ver em que medida essa ansiedade está impactando a vida dessa pessoa. Se essa pessoa está muito ansiosa e percebe que essa ansiedade está atrapalhando a vida dela, é importante que ela comece a se tratar já. Se tratar disso do ponto de vista psicológico. Fazendo um tratamento, uma condução, utilizando um manejo técnico assertivo para tratar os sintomas de ansiedade. Para que eles não aumentem, não cronifiquem e não gerem impactos no decorrer dessa gestação, no momento do parto e também no pós-parto. Eu espero ter respondido sua pergunta. Se ficaram algumas dúvidas, é só colocar aqui que a gente vai ajustando, tá? Quero abraçar as pessoas que estão chegando, Zinara, Suzana, sejam bem-vindas. E vamos em frente. O terceiro segredo que as pessoas falam, que as pessoas comentam, é que se adaptar à gestação é uma coisa muito fácil. A gravidez é assim mesmo, vai passando, os meses vão passando e dá tudo certo. Para muita gente tá? E de fato, o nosso corpo feminino tem um potencial real para lidar com a gestação. Mas para algumas pessoas, a adaptação à gestação ela pode ser bem difícil. Isso depende de vários aspectos. Então, tem mulheres que no início da gestação, elas sofrem muitos sintomas físicos, tá? Elas sofrem muito de enjoo, elas sofrem muito de tontura. E mesmo que isso esteja ali dentro do esperado para o início de gestação, pode ser muito difícil para a mulher lidar com isso.
Pode ser muito difícil para uma mulher que tem um estilo de vida, no começo da gestação, modificar esse estilo. Então a gente tem que pensar que se adaptar a uma gestação é se adaptar a um novo momento de vida. E é um momento definitivo. Dentro do ciclo de vida, do ciclo de desenvolvimento emocional, a parentalidade, ser pai ou ser mãe, talvez seja o ciclo mais exigente do desenvolvimento. E é uma coisa que não tem volta. Depois que você se torna mãe, aquela experiência não tem volta. E tudo na sua vida vai ser impactado por esse evento. Então, não necessariamente se adaptar a uma gestação é uma coisa fácil, tá? A quarta situação que a gente escuta muito é o seguinte: olha, agora você é mãe, você nunca mais na vida vai se sentir só. E quando eu escuto isso, eu penso, meu Deus, isso é um engano tão grande, isso é um equívoco tão grande. Porque às vezes na vida de uma mulher, ela pode se sentir tão desamparada como quando está gestante. E esse sentimento de desamparo, ele tem a ver com questões muito profundas. Quando uma mulher está grávida, ela vive, em alguma medida, experiências do próprio momento de quando foi gestada. Dependendo de como ela estiver, do apoio que ela tenha ou que ela não tenha, dos recursos emocionais que ela tenha ou não tenha nesse momento, a gestação pode ser um período muito solitário, principalmente se ela não tiver elementos de identificação, se as pessoas em torno dela não tenham vivido isso ainda, se ela não tem um apoio legal do companheiro, um acolhimento da família. Então, maternidade não é um sinônimo de companhia. O filho é um filho. Ele não vem para tapar buraco de solidão na vida de ninguém. Ele vem para ser um ser independente, livre, que tem as suas próprias demandas. E isso fica claro, muito claro, principalmente no início, em que o bebê demanda muito e retribui pouco. Até que o bebê tenha condições de oferecer retribuições de gratificação para a mãe, tem muito tempo aí em que a gente está somente investindo, colocando, doando para receber algo em troca. E a gente sabe que o amor é uma relação onde não se deve ter nada em troca. O amor já é isso, é dar sem querer nada em troca, sem esperar nada em troca. Senão não é amor, é outro tipo de relação. Tá bom? E com o filho a lógica segue exatamente isso. Então essa história de achar que o filho vai vir para ocupar um lugar, de te tirar da solidão, é uma grande mentira. Não vamos cair nessa. Tem uma quinta colocação. Ah, não se preocupa com dinheiro não. Isso a gente dá um jeito. Uma lata de leite todo mundo dá. E a gente não vive um mundo assim. A gente vive um mundo em que tudo tem um preço. E a chegada de um bebê traz um impacto verdadeiro, real, pesado no contexto financeiro de uma família. Por mais simples que você seja a sua forma de viver, por mais que você faça escolhas básicas, existem algumas necessidades que elas são reais. Necessidade de cuidados médicos, de suplementação, de investimento em algumas coisas de alimentação, eventualmente de medicação. Chega uma hora que a roupa da mulher não vai caber nela, ela vai precisar de uma roupa maior. Às vezes de um calçado maior, se o pé começar a ter edemas. Vai precisar receber essa criança, ela tem que ter um lugar para dormir, ela tem que ter o que vestir, ela tem que ter fraldas para manter a sua higiene, ela tem que ter um conjunto de coisas para chegar ao mundo de forma saudável, digna, como a gente deseja para os nossos filhos.
Então, se essa família, se essa mulher estiver passando por um período de escassez financeira, não tenha dúvida que isso vai ser um motivo de uma grande preocupação para ela. E dizer essas frases, a gente pode escutar e entender que a pessoa diz, pensando em trazer um consolo, pensando em dizer, não, não olhe para isso agora não, para não doer, mas isso dói, sabe? E é muito triste quando a gente está sentindo uma dor e essa dor não pode ser legitimada. Se tem alguém passando por um perrengue financeiro, escute. Mesmo que você não possa fazer nada, escutar, validar. Poxa, eu imagino que isso deve estar sendo muito difícil para você. Deve ser muito ruim você estar gestando, na expectativa do seu filho chegar e passando por tanta dificuldade financeira. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Às vezes ouvir já é o suficiente, mas negar a condição econômica como um aspecto que não interfere aí nessa qualidade de vida da gestação. Eu não estou falando em excessos, eu não estou falando em enxovar de luxo, eu não estou falando em nada disso. Eu estou falando do impacto econômico real que a chegada de um bebê traz na vida de qualquer família. A gente pode não estimular os excessos, mas a gente não pode negar a necessidade de um investimento financeiro num momento como esse. Certo? Então vamos lá. Uma frase que eu ouvi hoje no atendimento que eu fiz. Poxa, Jordana, eu contei tão feliz para minha família que eu estou grávida. E uma das coisas que eu ouvi foi: se prepara, vê esse bichinha, porque agora nunca mais tu vai dormir. E quem nunca ouviu essa frase, ou mesmo disse essa frase, que atire a primeira pedra. Se por um lado a maternidade é um portal mágico e romântico, por outro lado ela também se conjuga como a porta do inferno, né? Porque nunca mais você vai dormir, sua vida nunca mais vai ser a mesma, agora você vai ver o que é bom. E esse olhar para a maternidade com essa dualidade, com esse aspecto aí de que é bom e ruim, e mesmo no ruim você tem que estar sorrindo, ele é muito desgastante. Isso faz parte de crenças muito antigas de que uma mulher só é mãe no padecimento. E, gente, ninguém é feliz no padecimento, tá? A gente não pode procurar uma lógica de Poliana e em todos os momentos achar que a pessoa precisa ser feliz. Ao contrário, essa cobrança excessiva por uma felicidade que não existe tem sido gatilho de muito sofrimento e até de adoecimento para muita gente. Então a gente tem que pensar que a maternidade tem suas exigências. É claro que tem. Que a adaptação de um bebê ao mundo tem o seu tempo. Um tempo de maturidade, um tempo afetivo, um tempo fisiológico, um tempo cognitivo. E que vão ter momentos de exigência física, vão ter. Vão ter momentos de exigência emocional, vão ter. Mas uma pessoa é capaz de dar conta disso. E ela pode dar conta disso com muito mais tranquilidade, de uma forma muito mais salutar, se ela estiver preparada para isso e se ela tiver uma rede de apoio. É muito difícil você cuidar de um filho sozinho. E aí eu vou entrar no quarto segredo da gestação. Quem pariu Mateus que balance, né? Se tu não quisesse ter um filho, te vira. Tem uma coisa quase sádica quando as pessoas dizem isso. Como se não fosse lícito ajudar uma mulher a cuidar do seu filho. Dividir uma responsabilidade. Isso é tão forte na cultura da gente que quando um homem ele dá as costas a uma mulher, a um filho, quando ele abandona, ele não é julgado socialmente. Se for, é muito pouquinho. Agora, se uma mãe abandona um filho, ela nunca mais vai ser percebida como um ser de dignidade diante das pessoas. Então, a gente precisa pensar que cuidar de um bebê
é um trabalho muito grande para uma pessoa só, ainda que essa pessoa seja mãe. Que por mais que ela ame o seu filho e que ela se dedique ao seu filho, ela precisa ter um momento, alguns momentos no dia, para parar e comer, tomar banho, ir ao banheiro, isso é o mínimo. Ela precisa ter um momento de descanso para conseguir estar alerta e continuar os cuidados com o bebê. Então, a gente tem que estar muito atento se nas nossas atitudes a gente também não promove esse isolamento materno, se a gente também não encoraja as mulheres a olharem para o pós-parto como a melhor e a pior memória da vida delas, assim, no espaço de um instante. A gente não vai romantizar, a gente não vai negar os desafios do puerpério, mas a gente deve encorajar a mulher a dizer, vamos fazer isso juntos. Vamos ver quem é que pode ser sua rede de apoio. Se não tem rede de apoio familiar, qual é a rede de apoio profissional que você pode constituir? Mas vamos tentar dar um jeito nisso e não condenar a pessoa a um destino de solidão, de isolamento e de dor, como se esse fosse o passaporte para ser mãe. Não é, tá? Não é de forma alguma. Então, dando continuidade, tem uma outra coisa que é dita muito forte, que é a 8ª reflexão sobre os segredos da gestação, que é assim, mãe que é mãe, no parto sente dor. Gente, o momento do parto é um momento para o qual a mulher deve se preparar emocionalmente, desde que ela descobriu o positivo, tá? Porque o parto, ele tem muitos significados, muitas implicações, depende de uma série de fatores da história de vida da mulher, enfim. E existe muita ansiedade, muita dúvida, muito medo do parto, porque o parto é uma coisa da ordem daquilo que a gente não controla. Quem aqui não conhece uma mulher que estava com a cirurgia planejada para fazer a cesariana, e aí de repente ela foi no médico, fez um exame e ele disse, olha, a gente vai para o hospital agora. O parto é uma coisa que foge da previsibilidade que a gente gosta tanto de colocar. Algumas mulheres marcam o parto e acontece no dia marcado, acontece. Mas muitas e muitas outras mulheres não acontece. E se a gente for pensar numa via de parto normal, a gente sabe que o bebê vem no momento dele vir. Então, quando a gente fala que o parto é uma coisa que só é legitimada sob dor, a gente traz um bebê ao mundo sob uma condição tão adversa, não é? A gente traz o maior amor da vida de uma mãe, como também sendo o algoz no momento que chega. Vamos desconstruir isso, gente. Vamos pensar no parto, no momento de encontro, no momento de felicidade, no momento de respeito, no momento em que mãe e filho estão dando o melhor de si para dar o segundo passo nessa história. Quando eu falo no segundo passo, é porque o nascimento é a chegada dessa criança aqui no mundo aéreo. Mas a história dessa criança já foi iniciada desde o momento da concepção. E durante os 9 meses, 8 meses em que essa criança foi gestada, ela já estava na escola. A vida intrauterina é uma das escolas mais importantes do ciclo de vida de um ser humano. Então, vamos pensar no momento do parto como um momento feliz, como um momento de respeito, como um momento que tem um significado extremamente importante. Pode ser que ele seja conjugado com dor, seja, mas que essa dor não seja protagonista. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre amamentação. Quem nunca achou assistir uma novela, um filme, em que a mulher pega o bebê, coloca no peito e coloca ali, e tudo deu certo. E é uma visão tão bonita, não é? A gente vê aquela golden hour, aquela hora dourada,
aquela relação tão profunda de intimidade mãe e bebê. Gente, tem mulheres que conseguem amamentar de forma muito fluida, mas a experiência mostra que amamentar pode ser um grande desafio. Precisa de paciência, precisa de orientação adequada, precisa de um desejo muito genuíno da mãe. E não é tão simples assim. Algumas mulheres vão relatar que foi colocar no peito e a mágica aconteceu. Mas muitas e muitas mulheres vão relatar que foi muito difícil construir uma relação de amamentação com seus filhos. Então, não vamos romantizar a amamentação como um momento, como uma situação fácil para esta dupla, que aí a gente não está falando só na mulher. É um conflito, porque o bebê está com fome. Ele tinha na barriga tudo que ele precisava pelo cordão umbilical. E ele está com fome e ele tem que aprender a sugar. Então, todo aprendizado leva tempo. Vamos ter respeito com esse tempo, vamos ter empatia com este tempo e vamos ajudar que esse aprendizado aconteça da melhor forma. E não tratar essa mulher como se ela fosse incapaz apenas porque ela está tendo dificuldades para amamentar. Estou falando tanta coisa, né? Se vocês quiserem perguntar, comentar, a gente ainda tem um tempinho para isso. Agora eu vou falar na 10ª, última e não menos importante questão da maternidade, que pode se desvelar como um segredo. Agora você é mãe. Pronto. Você é mãe. Te vira, aprende, descobre. Como é que você não sabe resolver isso? Você é uma mãe. E eu fico pensando, meu Deus, como a gente tem expectativas altas sobre uma mulher quando ela se torna mãe, não é? Quando a gente vê uma criança mal cuidada, de repente mal comportada em alguma determinada situação, a gente sempre pergunta, esse menino não tem mãe não? Ser mãe é uma construção. E é uma construção que exige dedicação, que exige empenho, que exige aprendizado. Aprendizado de competências pessoais internas e aprendizado na relação com o próprio filho. Então, a mãe vai construir uma relação com o filho de tanta intimidade que é capaz de decifrar o que aquele bebê quer dizer através de cada modulação de choro que ele apresenta. Mas tudo isso leva um tempo. E esse tempo há de ser respeitado. Como também a gente não pode esperar que uma mulher, depois que se transforma em mãe, vai vivenciar todas as gratificações da sua vida, única e exclusivamente em torno da maternidade. Uma mulher, ela continua sendo uma mulher, mesmo tendo 1, 2, 3 ou vários filhos. Ela continua tendo necessidades de gratificação de outra natureza, de convívio social, de relacionamento com amigos, com o próprio companheiro. Ela continua tendo necessidade de ser realizada profissionalmente, de autoconhecimento, de tudo aquilo que sempre lhe foi caro e de tudo aquilo que se tornou caro depois que ela viveu a maternidade. Então, quando a gente diz, hoje você tem que abdicar de tudo porque você é mãe, eu fico me perguntando que lugar é esse que a gente tem no nosso inconsciente coletivo. Que lugar é esse que a sociedade construiu de que ser mãe é realmente padecer no paraíso? Isso é uma frase que a gente escuta muito e na minha infância eu escutava muito minha avó dizer, era um termo muito coloquial. Minha gente, ser mãe é continuar o fluxo da vida. É exatamente isso, continuar o fluxo da vida, agregado a uma responsabilidade grande, que no mesmo passo que tem exigências, tem uma série de felicidades que só quem é mãe consegue enxergar.
A felicidade do sorriso de um filho, a felicidade do nascimento de um filho, das pequenas conquistas, da troca afetiva. Então a gente tem que tentar enxergar a maternidade como um evento na vida da mulher, e não apenas na vida da mulher, um evento de desenvolvimento social que promova a chegada de bebês em contextos facilitadores, em contextos que favoreçam o crescimento, que favoreçam a felicidade, o bom desenvolvimento. E ninguém é feliz na dor do outro. Quando a gente começa a pensar uma maternidade em que o filho só é feliz na dor da mãe, a gente começa a pensar numa família que tem muitos elementos para entrar no adoecimento, tá? Temos uma pergunta. Que conselho você daria para a mulher que vai retornar à vida profissional? Vamos lá. Primeiro, não se culpe, tá? Se você precisa voltar a trabalhar, se você deseja voltar a trabalhar, volte ao seu trabalho de coração aberto, para lidar com a vida profissional da forma como vai ser possível para você nesse momento. Prepare a criança para esse momento, prepare o seu bebê, fale para ela sobre o seu trabalho. Os bebês não vão entender com essa cognição que a gente está conversando aqui. Mas é importante que o seu filho saiba, na afetividade que você transmite através da sua fala, que o seu trabalho é importante. É importante para você, é importante para a família, é importante para ele. Fale também sobre o objetivo do seu trabalho. Quem é que você ajuda através do seu exercício profissional? Para que não haja uma relação de competição de tempo. As mulheres se culpam muito quando passam pouco tempo com seus filhos, e a gente sabe que o tempo tem muito a ver com qualidade do que com quantidade, tá? Então, se você consegue passar um tempo de qualidade com seu filho e você tem que trabalhar muitas horas, o primeiro conselho que eu dou é tente administrar bem a culpa. Não deixe que ela pese cotidianamente na sua balança, porque isso vai te trazer autocobrança, vai te trazer sofrimento, não vai agregar em nada nas atividades que você tem que desempenhar, tanto quanto profissional, tanto quanto mãe. Temos mais alguma pergunta? Mais alguma reflexão? Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar sobre todos esses aspectos com vocês hoje. E antes de encerrar, de me despedir, nossa, só faltam 4 minutos para a live terminar, antes que o Instagram me derrube e me faça me despedir de vocês de forma abrupta. Eu quero falar sobre a importância do planejamento familiar, gente. A importância do acompanhamento psicológico durante a gestação. A gente vive uma rotina de muita correria, que é quase um elogio à exaustão. Eu só sou feliz, eu só sou produtiva, eu só sou digno de admiração se eu viver minha vida no limite do trabalho, no limite da felicidade, no limite das fotos, no limite da exposição. E se tem uma coisa que a gravidez convoca a mulher, não é convida, é convoca, é a pausa, é o recolhimento, é o autoconhecimento, é a introspecção. Você precisa parar e ter energia para gestar integralmente aquele ser. Então, vamos pensar, vamos planejar esse momento. Se não houve oportunidade de planejar, vamos investir para que esse momento seja o mais salutar possível para a mulher, para o bebê, para todo o núcleo familiar. E essa gravidez saudável começa na mãe, não apenas nos cuidados físicos, que não são menos importantes, mas na conjugação de esforços de investimento para uma gestação emocionalmente saudável. E uma gestação emocionalmente saudável vai gerar bebês saudáveis,
vai gerar partos saudáveis e vai gerar famílias felizes. Se a gente conseguir entender como essa combinação de elementos, ela é tão facilitadora, ela é tão promovedora de bons resultados, a gente começa a transformar uma nova lógica em torno de tudo isso e viver uma gestação com menos pressão, com menos cobrança, com mais reflexão, com mais autoconhecimento, com mais segurança. E tudo isso vai se trazer em felicidade. Então, um abraço para vocês. Eu me despeço antes que o Instagram me obrigue a fazer isso de forma abrupta. Quinta-feira a gente tem uma outra live falando sobre bem-estar na gestação. E aí vocês não percam, tá? Porque eu vou trazer alguns exercícios práticos que eu oriento minhas clientes, que eu uso na minha prática clínica, para ajudar você a ter uma gestação com bem-estar. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Estou esperando vocês aqui na quinta-feira, tá bom? 8 horas. Até lá.